Porque chega um estágio, pastor, de cegueira espiritual. O que acontece com essa pessoa? O evangelho não é acessado porque tem ali uma fortaleza de demônio em volta. Então, assim, a pessoa está ali presa no vício, na bebida, no pecado. Então, são vários níveis de intercessão. A primeira intercessão, você vai interceder para aquela pessoa ficar vulnerável ao evangelho, para aquela fortaleza de demônio perder força. Então, você vai começar a orar. Vou orar para as fortalezas de demônio que traz cegueira e surdez espiritual venha perder força na vida dele. Segundo passo, vamos orar agora para ele ser evangelizado. Aí você leva ele para a igreja, porque a fortaleza que está em volta já perdeu força na primeira campanha de intercessão. Aí ele vai estar vulnerável, aí ele vai escutar a palavra, por quê? Porque já caiu a primeira ali, né? O primeiro exército de demônio perdeu força. Então a gente tem que ser estrategista nas batalhas espirituais, tem que ir com estratégia e na direção do Espírito Santo. Pastor, e alguns nessa batalha espiritual, eu acho que hoje talvez nem tanto fala tanto, mas teve uma época que teve um mover de batalha espiritual, eles falavam de batalhar pela cidade, tem até livros de conquistar a cidade, e tem um livro do Peter Wagner, que eu acho que nem estão mais fazendo, que era Espíritos Territoriais, eles falando que cada cidade tem um principado. Sim. Você acredita nesse nível de batalha ou não é para alguns, é igual o Robson, o apóstolo Robson, ele fala de algumas batalhas muito fortes, ou é para algumas pessoas específicas? Acredito totalmente que são para pessoas específicas. Não acredito que é qualquer um que está apto para esse nível de batalha. Tem pessoas, pastor, que elas morrem porque vão mexer em coisa que não foram chamadas. Tem um livro da Ana Mendes, se eu não me engano é Guerra de Alto Nível, não lembro se é da Ana Mendes ou da Rebeca Brown, uma dessas autoras. E ela estava falando que teve um momento lá que tinha um bruxo, o bruxo estava soltando ali um pó, um feitiço. Quem se aproximava, a pessoa morria. Ah, mas Deus permitiu que a pessoa morreu pelo bruxo? Permitiu, porque Deus não mandou aquela pessoa ir lá conversar com aquele bruxo. Aí Deus levantou ela, quando ela chegou perto lá do bruxo, eu não lembro mais ou menos a história, eu tô resumindo aqui, tem alguns detalhes, mas eu esqueci que faz tempo que eu li esse livro. Quando ela se aproximou, não aconteceu nada com ela. Por quê? Porque ela foi chamada para aquele nível de guerra. Então, assim, eu falo isso sempre, pessoal, tenha muita prudência, porque existem níveis de libertação. Então, assim, nesse momento, eu não tô guerreando com principado, pelo menos eu acredito que não estou guerreando com principado e potestade. Então, existem os níveis, os guerreiros de alto nível. Quem são esses? Deus alistou essa pessoa para essa guerra, como a Ana Mendes. A Ana Mendes, ela destronou principados de países, ela já foi para a Alemanha, porque foi na direção do Espírito Santo. Então, por exemplo, eu moro na Praia Grande. Tem lá um trono demoníaco lá que é Iemanjá. Aí a pessoa, ai pastora, por que você não vai lá e ora ali e destrona Iemanjá? Eu falei, Deus não mandou eu fazer isso. Se Deus falar comigo, filha, vai lá e ora e destrona aquele trono demoníaco. Até porque para destronar um principado exige um nível de consagração muito alto, são dias, né? Eu escutei um testemunho de uma apóstola muito querida e ela falou que Deus levantou ela teve que rodear ali de madrugada a cidade, orando em línguas, teve uma série de coisas, de exigências. Por exemplo, quando Josué ele foi tomar Jericó, Deus deu ordenâncias para ele antes, olha, você vai rodear primeiro, então tem coisas que precisam de estratégia. Então eu não vou entrar em guerra que Deus não me chamou. Por exemplo, o apóstolo Robson, ele foi levantado para essas guerras de alto nível. Se eu fui levantada, não sei, Deus ainda não me confirmou isso. Quem sabe num tempo futuro, tô muito bem assim. Agora é libertar a Brooklyn. Exatamente. Mas assim, se Deus me chamar para isso, eu preciso ouvir, tipo, nitidamente a voz do Senhor. Então, se vamos dizer assim, lá no Brooklyn tem um lugar lá bem de feitiçaria. No Brooklyn ou algum lugar de São Paulo, que tem muito lugar que já bem o foco. É igual lá onde eu moro em Santo André, tem um santuário da feitiçaria enorme lá. Alguém chamar lá, vamos lá, pastora, vamos orar lá de frente. Pastora vai? Se Deus me confirmar... Não, só a pessoa chamando. Não, eu oro antes. Eu falo, minha irmã... Se não sentir nada, você não vai. Não, eu falo assim, minha irmã, vamos lá, eu vou orar antes e vou confirmar com o Senhor se é pra eu ir nessa guerra. Porque eu já vi gente morrer, eu já vi gente perder família, já vi gente sofrer acidente por estar indo por um caminho que Deus não chamou. Então vamos lá, eu vou orar, Deus confirmando no meu coração,
eu vou. Então, qual que é o preparo que eu faço antes de um culto? Eu vou numa cidade. A gente tá sempre orando, porque eu falo assim, pessoal, o libertador, a pessoa que trabalha com libertação, ela vai ter que estar sempre, eu aprendi isso com a apóstola Larissa Argolo, é verdade. Você tem que estar sempre pronto pra guerra. Então, assim, o libertador que ele é Nutella, o que vai acontecer? Ai, não, eu vou me consagrar pra ir pra essa guerra. Não. O libertador raiz, ele tá sempre, então assim, os jejuns, eles são acumulativos. Então assim, essa semana eu não tô jejuando, mas eu jejuei semana passada. Então assim, eu vivo de jejum em jejum, então eu não preciso, eu vou abrir uma consagração, a não ser que seja uma libertação de um satanista, alguma coisa que Deus me ordenou a fazer. Aí eu vou abrir uma consagração específica para a libertação daquele ex-satanista. Mas assim, eu estou sempre nas práticas de propósito, jejum, eu tenho uma vida de oração diária. Então, teoricamente, eu preciso estar pronta sempre, eu não posso ali, eu vou me preparar. Então, eu tenho uma vida alinhada com o Espírito Santo, que nem quais são as direções que eu dou pra pessoa, que nem eu falei pra Fátima. Eu falei, Fátima, deixa um louvor aí de adoração umas 3 horas antes da minha chegada. Por quê? Porque os demônios não aguentam louvor. Então, deixa o louvor rolando ali, que eles vão, assim, se afastando. Aí eu chego e eu faço uma oração de guerra, entronando o governo de Deus naquele ambiente. Então, assim, Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora, é o governo de Jesus que está sobre este local. Mas é claro que as pessoas, né, o ambiente influencia. Então, assim, se tem gente ali com oração contrária, com espírito contrário, talvez o culto, ele não flua da maneira que deveria fluir se a maioria ali não está na fiação. Então, por exemplo, se tem um culto avivado, igual o Ato dos Apóstolos, todo mundo ali no manto, no mistério, orando em línguas, você pode perceber que tem um fluir sobrenatural naquele ambiente. Mas se tem gente ali com outros pensamentos, distrações, não tá ali no foco, que o foco é a adoração, né? Nós precisamos adorar o Senhor. Aí o culto, ele não flui. Pastora, não sei se tá tendo muito convite, né? Eu acho que o Ministério de Libertação tem uns que não chamam muito, Não, né? não tem. O pessoal não quer muito Não libertação. quer. É raro. Mas quando a pastora entra numa igreja que vai ou visitar ou ministrar, você sente aquela atmosfera ali? Se tem muito demônio, tem pouco, dá para sentir, dá para perceber? Infelizmente, sim. Sinto bastante. Não gostaria de sentir, nem ver as coisas que a gente vê, mas a gente sente, sim, que recentemente nós visitamos a convite de um mentorado meu, né? E a gente sentiu uma atmosfera, um espírito ali muito forte, tinha um espírito atuando naquele ambiente. A maioria das pessoas ali, elas tinham um piercing aqui, ó, enfiado aqui no meio do... Eu esqueci agora o nome disso, gente. É septo, né? Eu acho que não sei. Então tinha um espírito. O pessoal agora tá colocando piercing. É de É Deus? aqui. É de Deus? Eu... Que eu vi aqui que você fala do piercing. O piercing, então tá, ó. Aquilo ali tinha um espírito atuante. Então, eu já percebi ali quando eu entrei. Eu falei, nossa, que esquisito. Todo mundo com, né? A maioria ali com piercing aqui. Aí eu já senti no momento quando começou o culto, não teve oração. Já foi direto pro louvor. E o centro daquele louvor não era Deus, era o homem. Então, eram muitas luzes ali, eu senti um espírito de encantamento. Não era o Espírito Santo. Então, o que está acontecendo, pessoal? Eu sei que tem coisas que eu falo, as pessoas, pastor, e agora para que igreja eu vou? Vamos lá, você vai para a igreja que o Espírito Santo te direcionar. Se você tem vida de jejum, de oração, e se você lê sua Bíblia, você vai saber que lugar você deve frequentar. Então, aquela igreja, não sentimos a presença de Deus. E aí eu falei assim, olha, para não ficar chato, amor, vamos ter que ficar até o final. Mas foi nessa igreja até que eu falei, amor, em nome de Jesus, não deixa ninguém aqui pôr a mão na nossa cabeça, porque tem algo muito forte nesse ambiente. A pastora queria ir embora. Queria muito. Não senti. Não, a glória ali era do homem. E quem tá cheio do Espírito... Nossa, pastora, mas você vai pro lugar, você fica reparando. Não é isso. Quando você tá num ambiente que você tá com o Espírito Santo em você, e você tá num ambiente que a glória não é do Espírito Santo, não é de Deus, você não consegue, você fica incomodado. Então tem pessoas, será que é pecado? Eu tô na igreja, eu me incomodo. Depende. Se você tá num lugar de juiz, se você... Nossa, olha aquela irmã com uma saia curta e eu tô aqui de saião. Aí isso configura pecado. Mas se você tá com um espírito de temor, gente, aonde tá o Espírito Santo aqui? As pessoas ali na barganha, falando um falso evangelho, aí não é que você tá reparando, é que você tá cheio do Espírito Santo.
E você se agonia. Aí o pastor teve uma visão também. Quer mais água? Ele viu umas baratas também lá subindo. Resumindo, foi uma experiência muito triste. E eu fiquei falando, Senhor. Aí o Espírito Santo falava no meu coração: essa é a situação atual das minhas igrejas. O Espírito Santo falou: eu te trouxe aqui para você ver a situação que tá as igrejas hoje em dia. Então, assim, é um louvor que a adoração não é para Deus. O homem é o centro do louvor. É uma pregação que fala assim: olha, esse 2025 vai ser bênção, Deus vai te dar, mas não é pregado a renúncia. Olha, Deus vai te dar, mas você vai ter que se consertar. Se você está fornicando, você vai ter que casar. Se você é preguiçoso, você vai ter que trabalhar. Não é pregado isso mais. É só que Deus vai te dar como se Deus fosse um serviçal nosso. Deus só está aqui para me dar e não é assim, meu irmão e minha irmã. Você precisa se santificar. Então, em todo o tempo, eu fiquei assim, extremamente... Para mim, o ápice foi o momento do louvor, que não tinha uma atmosfera de adoração. Era empolgação, porque as pessoas, elas confundem adoração com uma empolgação ali de estar envolvendo seus sentimentos. É um louvor ali, uma batida. Antigamente, pastor, eu sei que o que eu vou falar é polêmico. Eu gostava muito de corinho de fogo. Depois o Espírito Santo me trouxe que ele não estava naqueles corinhos. Aquilo ali, de repente uma festa, você vai dar uma festa ali cristã. Aí no momento ali do parabéns, ou, né, os crentes estão tudo alegre, agitado, você coloca ali um corinho tal, pra, né? Agora sim, corinho de fogo, no momento de adoração, cada momento vai ter um louvor ali específico. Eu não tô falando que o cristão ele não deve escutar um louvor de almático. O que é o louvor almático? Que fala sobre si. O louvor de adoração é o que fala sobre Deus. Eu já fui muito tocada com louvores almáticos, mas a pessoa ela precisa saber separar que ela não tá adorando a Deus num louvor almático, ela tá falando dela. Entendeu? Então, que nem tem um louvor, tem coisa boa chegando, e não importa o que eu passei, o que importa é que eu sobrevivi. Então, assim, o louvor tá falando de você, o que importa é que eu, não sei o que, é eu. Então, esse louvor, ele é almático, ele tá falando de você. O centro desse louvor não é Deus. Então, Deus me deu essa ordenância, filha. A gente vai começar agora com a célula, vamos fazer o culto, primeiro culto da Peregrinos. E eu falei, pastor, louvor é adoração. Quer as pessoas, se você quer pular, se você quer ficar ali sambando com cor, então você vai procurar um ambiente assim. Aqui nós vamos adorar a Deus. Não é sobre eu, não é sobre as minhas emoções, é sobre Ele. Então, o pré-culto precisa ter uma oração. Você vai convidar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é sensível. Como que você chega numa igreja, não tem oração, não tem nada, já vai um louvor, aquelas batidas, aquelas luzes, parecia que você estava num show, um show humano. Mas o problema é, a palavra foi boa? Não. Fala assim, o louvor não foi a palavra. Não, e a palavra foi isso, só sobre que Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai movimentar, que 2025 é isso, que vai ser o ano da ruptura. Eu falo que é aquela palavra egocêntrica, sabe? Olha, tem uma pregadora muito famosa que ela faz umas pregações muito egocêntricas, mas enfim, eu creio que Jesus vai alcançar a vida dessa jovem. E é só sobre ela. Ah, você tem que ser isso, você aquilo. Ah, você tem que se separar. Ou então assim, se estão falando mal de você, vai, pega ali, bebe no canudinho, fica tomando. Meu, que palavra, onde tem Jesus nisso? É muito... Pastora, queria pedir, quiser fazer essa oração, o que sentir, pode orar à vontade, o que sentir. Amém, glória a Deus. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até o final. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento precioso na tua presença, Espírito Santo. Eu declaro, Senhor Deus, que esse vídeo vai impactar, vai transformar muitas vidas, Pai, através da tua palavra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Sim. Senhor, eu retiro agora toda idolatria, toda admiração sobre a minha vida, Pai, porque não sou eu que faço nada, é Jesus que me usa, é o Senhor que me usa, Pai, para honra, glória e louvor do teu santo nome. E eu declaro, Senhor Deus, que esse podcast ele vai alcançar milhares e milhões de vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, que vai alcançar, Pai, uma estrutura global, vai em todos os países, Senhor. Eu declaro que vai ser conhecido, Pai, mundialmente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém.